pessoal! Hoje então eu vim falar sobre o livro Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios, do Edir Macedo. Edir Macedo, que pra quem não sabe, é o bispo responsável pela IURD, a Igreja Universal do Reino de Deus. Vou tentar fazer esse vídeo então de maneira bem informal, mas falando com vocês e trazendo a minha opinião, e buscando também ser o mais imparcial e respeitosa possível com todos os envolvidos. E antes de mais nada eu quero dizer que esse livro, ele é praticamente um martelo das feiticeiras, martelo das bruxas, Malleus Maleficarum do nosso século. E eu digo isso com muito respeito, mas olhando para pesquisas dentro das religiões. É muito provável que daqui a uns 100, 200 anos, pessoas vão ler esse livro e estudar ele para tentar analisar como a demonologia se deu no nosso tempo. O livro basicamente traz aí as experiências de vida do Edir Macedo. Ele também explica sobre o que são demônios e como eles atuam, como eles podem ser identificados e, claro, como eles podem ser banidos. Esse livro foi lançado em 1997 e ele trouxe sim muita discussão e merecido. Isso porque, em muitos trechos, ele instiga a intolerância religiosa. E são muitas as problemáticas do livro, então eu vou trazer ponto a ponto. E ó, o livro é tão babado que em 2005 ele chega a ser proibido no Brasil. Mas em 2019, por quê? Por que esse ano? Por que será? O que estava acontecendo no Brasil? Enfim, ele foi relançado pela IURD. Mas antes de começar respondendo as perguntas de vocês e trazendo os pontos que eu selecionei do livro, queria dizer que, surpreendentemente, ele não é um livro chato de ser lido e que ele é um livro fácil também. Ele não traz grandes explicações ou estudos teológicos. Basicamente, ele é um livro... de fofocas do Edir com opiniões do Edir. Estou falando fofoca porque ele usa muito desse meio de linguagem, tipo, houve uma vez uma mãe de santo que apareceu na igreja, a vizinha da minha prima, da minha tia. Tecnicamente, ele é um livro tão raso que você senta pra ler ele numa tarde e você termina. Não vai te trazer grandes reflexões ou conclusões sobre a vida. E bom, uma das perguntas que muita gente fez é como que o Edir vê os demônios, o que são demônios para Edir Macedo? Para responder essa pergunta, a gente tem que entender qual é o objetivo desse livro do Edir. O público que ele tenta atingir nesse livro são principalmente pessoas de Umbanda, espíritas, candomblé e grupos esotéricos em geral. Só fazendo um parênteses aqui, em 1997, o espiritismo e a Umbanda estavam em super crescimento no Brasil. E outro ponto interessante de analisar para entender os demônios do Edir é que o Edir Macedo veio de uma família de criação onde ele teve contato com o espiritismo, com a Umbanda. Sim, o Edir Macedo era de terreiro. Isso fica muito claro no livro, principalmente porque ele usa termos que pessoas que não são de terreiro provavelmente não vão conhecer. Não sei o que aconteceu na história do Edir para ele ficar com tanta raiva assim das outras religiões, mas no livro ele conta brevemente uma história. Ele conta no livro que quando ele era criança ele tinha um tio ou uma tia, não lembro, que estava muito doente. Aí a família resolve levar esse parente lá para um terreiro ou para um centro espírita, não dá para muito bem entender qual é a linha específica. E que o médium incorporado teria dito para a família que em 6 dias aquela pessoa ia estar boa. O que não aconteceu, e essa pessoa morre. Mas então, basicamente, os demônios pro Edir são todos os espíritos que não Deus e Jesus. E o Espírito Santo porque vem deles. Assim, tem uma coisa que me incomoda muito nesse livro, que me incomodava também no Martelo das Feiticeiras quando eu li, que é aquele velho discurso, a minha verdade e a minha religião é a única no mundo universal. Todas as outras são falsas religiões. Ele tem a pachorra de dizer que qualquer pessoa que não cultua Deus é estúpido ou ignorante. E que quem rejeita Jesus está automaticamente entregue ao Satanás. Ele fala lá que o mundo se divide em 2 e que não tem meio termo nessa história. E ele vai sustentar que todos os males do mundo são culpa dos demônios. Ele conta muito a história de que muitos pais e mães de santo, depois que entram para a igreja, percebem que aquilo que elas consideravam antes uma deidade era na verdade um demônio. Quando ele vai falar do espiritismo, ele diz que esses espíritos eles se fingem de cultos, de sábios, de médicos para enganar as pessoas. E que todos esses espíritos, seja na Umbanda, no Candomblé, no espiritismo ou qualquer outro lugar, esses espíritos eles são demônios.
Até ele levanta uma questão ali no momento, assim, mas e quando acontece alguma coisa boa na vida da pessoa, né? Que geralmente é atribuído à divindade ou aquilo que ela cultua. Daí ele diz que quando acontece alguma coisa boa, é ação de Deus, mas que os demônios só fazem coisa ruim. Contudo, vou fazer uma defesa do Edir também, porque lá no final do livro ele diz que nem todas as doenças são ações de demônios. Tem uma parte antes dele falar do espiritismo que ele diz que todos os demônios são burros. Porque, segundo ele, Deus não deu aos demônios a sabedoria que ele deu aos seres humanos. Dentro dessa ideia, né, todos são anjos caídos, mas Lúcifer e Satanás são os líderes da galera toda. Agora eu vou trazer alguns trechinhos que eu achei interessantes ou preocupantes. Essa aqui é ótima. Prostitutas, homossexuais e lésbicas sempre são possuídos por pombagiras, Maria Bulambo e etc. Ai. E tem uma parte em que ele explica como que é o demônio. E aí ele diz: os espíritos, como já dissemos, não têm corpo, tamanho ou sexo. Entretanto, se alojam em um corpo humano e ali fazem miséria. Então, basicamente, ele nos explica que um demônio não tem uma forma. Outro trechinho para causar bafo é: não existe mediunidade. O que existe são pessoas que, por causa da ignorância e estupidez, entregam seus corpos para a habitação de espíritos demoníacos. E ele vai falar que possessão é quando a pessoa é possuída por espíritos malignos. Talvez alguns de vocês possam questionar, tá, mas e aquelas possessões que acontecem nas igrejas evangélicas, que as pessoas saem falando outras línguas, ou que elas dizem que estão sobre a ação do Espírito Santo? No contexto do Edir Macedo, isso não é uma possessão. Em vários momentos ali do livro, ele vai sustentar a narrativa com trechos da Bíblia. Ele mistura trechos do Antigo Testamento com o Novo Testamento para explicar os demônios. E é muito importante perceber que demônio, a palavra demônio no Antigo Testamento e no Novo Testamento, elas têm significados diferentes. E tem significados diferentes por quê? Porque são povos diferentes em tempos diferentes que escrevem. Eu não vou ter tempo de explicar sobre isso, mas vale aqui a atenção. Esse trecho aqui é maravilhoso. Uma pesquisa americana, que pesquisa, meu Deus, ele não fala nada, fonte nenhuma, revelou que 33% dos jovens universitários nos Estados Unidos tentam o suicídio e 11% morrem por esse método. Falta de dinheiro, amigos, amor, é falta de Deus. Eu não vou nem comentar porque não tem embasamento, não tem fonte, não tem nada. E uma das grandes críticas desse livro é o seguinte: uma pessoa que não conhece essas religiões e pega esse livro para ler, além de sair uma pessoa extremamente preconceituosa com as outras religiões, pior do que isso, sai a pessoa muito ignorante, porque na hora que ele vai explicar o que é Umbanda, o que é Espiritismo, o que é Candomblé, ele descreve cada uma dessas religiões em uma linha, escreve errado e não fala nada com nada. E olha essa parte aqui. Você entenderá então porque combatemos o Espiritismo e suas ramificações com todas as nossas forças. É uma narrativa que, infelizmente, ela estimula o conflito, a guerra, o ódio. E percebam que é um texto ditador, né? Ele define, ele diz é isso ou é isso, e acabou pra você, não tem que pensar. Voltei, tive que pegar minha filha na escola, já escureceu, então vamos lá pra terminar esse vídeo hoje. Tem uma parte do livro que o Edir Macedo fala sobre hospitais, creches, asilos espíritas. Nessa parte ele tenta não falar mal, mas ele acaba criticando esses trabalhos. A expressão que ele usa é que esses grupos utilizam da caridade para destruir a vida das pessoas. Na sequência, ele compara o envolvimento das pessoas com determinadas religiões com a dependência química e o tráfico de drogas. Mas ele continua, e sobre as práticas de religiões africanas ele diz: pode, por acaso, uma seita que determina tais práticas ser considerada religião? Pode, Edir, tanto pode como é, não só pra mim, mas pra qualquer outro pesquisador de religiões que se preze. Aí depois a ladeira abaixo e ele conta a história de uma mãe de santo que roubava bebês recém-nascidos para fazer rituais. Outro trecho. Dentre os que procuram os terreiros para fechar os corpos, a sua maioria se compõe de criminosos, contraventores, prostitutas, homossexuais e etc. Eu sinceramente não sei muito bem o que comentar porque ele tá sendo preconceituoso de todos os lados. Mas não pensem vocês que não sobrou até pros evangélicos. Segundo Edir Macedo, as tradições evangélicas tradicionais são possuídas
por Exu Tradição. Olha lá, olha lá! Que o que deu pra entender é tipo um espírito que faz com que as tradições sejam mantidas e que as religiões não queiram se adaptar, se renovar, algo do tipo. O que chega até a ser irônico pra quem tá sustentando toda a sua ideia aqui na Bíblia! É na Bíblia, não pode ser da Bíblia! Um texto super novo que fala da nossa sociedade de maneira contemporânea, né? Renovado. Ainda que a gente possa entender os ensinamentos filosóficos da Bíblia como atemporais, não vamos forçar, né, Edir? Mas vamos lá, mais um trecho do Edir. Nossa experiência nos leva a crer que um dos pontos fundamentais para a libertação de uma pessoa está no fato de ela se desligar totalmente das companhias que não professam a mesma fé. É assim que começa uma seita também, Edir. Mas insatisfeito, ele ainda continua. Afaste-se de todas as companhias que podem lhe influenciar negativamente, mesmo que sejam parentes bem próximos. Preocupante, muito! É um discurso péssimo de nós e os outros, que vai alimentar uma ideia dos limpos, dos purificados, dos iluminados e o resto da sociedade. Basicamente, ou você pensa como ele, ou você tá entregue ao Satanás, tu é uma coisa ruim e não pode chegar perto. Aí ele usa outros termos, como esquecer do passado, péssimo também, né? Porque quem esquece o passado não valoriza e não aprende com ele. Aí junto disso ele fala uma frase que é sensacional. Que para o macumbeiro se libertar completamente, ele tem que libertar-se da sua cultura. Meu Deus, que ignorância, que arrogância, meu Deus! Uma pessoa que fala isso, com certeza não sabe o que significa a palavra cultura. Mas mais do que isso, pensa que uma pessoa que sustenta essa ideia, ela tá falando que o mundo inteiro tem que partilhar de uma mesma cultura, o que é impossível. E eu confesso pra vocês que esse comentário foi o que mais me incomodou o livro inteiro. Enfim, só esse comentário já daria um outro vídeo também. Daí no final ele foca nos macumbeiros. Ele começa um diálogo com o leitor, né, dizendo, ó, se você é macumbeiro e você não quer mais desgraça na tua vida, não quer mais coisa ruim, não quer ficar aí sendo enganado por demônios, você tem que passar por todo um processo de libertação, que consiste em jogar fora tudo que se liga ao teu passado, fotos, música, roupa, objetos, se afastar de toda e qualquer pessoa que possa te lembrar desse teu passado, aceitar Jesus com todo o seu coração, crer em Jesus e ser batizado. E aí depois de botar todo o terror em cima dos demônios, um dos últimos capítulos se chama Lance Fora o Medo. Aí quase no finalzinho do livro ele vai dizer como que os evangélicos devem lidar com os macumbeiros. E surpreendentemente ele diz, fale com eles com muito amor e compaixão. Jamais discuta ou tente impor pela força o conhecimento e a fé que você adquiriu em Jesus Cristo. E do nada ele fala pra gente como falar línguas estranhas. Resumidamente, o Edir Macedo fala que todo mundo consegue produzir esse fenômeno. Ele explica que quando ocorre essa presença do Espírito Santo genuinamente, a pessoa não pensa sobre as palavras, ela relaxa e permite então que o Espírito, no caso do Espírito Santo, ele produza as palavras ali, mesmo que sem sentido. Dá a entender que a pessoa tem que estar numa espécie de transe, meio relaxada assim, e aí o Espírito Santo domina. Enfim, chegamos ao final do livro. Agora eu vou ver algumas perguntas aqui que vocês mandaram para eu responder. Como um livro desse é permitido? Esse tipo de conteúdo não é considerado intolerância religiosa? Sim, muito desse livro é considerado intolerância religiosa. Se fosse livro físico, tu tacava fogo? Claro que não, guardava, botava ali na estante. Esses livros, eles são interessantes para quem estuda religião, certamente. Ele é o Malleus Maleficarum da nossa geração. A escrita, inclusive, lembra bastante. Qual a história mais triste que ele contou no livro? Tiveram muitas histórias no livro, mas fica a dúvida, né? Se as histórias elas são reais ou não. Às vezes ali, lendo, parece que ele está inventando. Ele fala de Deus em algum momento, ele fala pouco de Deus, ele fala mais de Jesus do que de Deus, de verdade. Pode ser considerado um conteúdo de demonologia? Sim, é considerado. O que ele fala das pombagiras? Ele fala que são demônios. Herê pro Edir Macedo é demônio também. O Edir Macedo tá na lista dos demos? Ficou à noite, como vocês estão percebendo, mas antes de acabar esse vídeo eu queria dar a minha opinião.
Eu acho que são vários pontos. Um deles é essa obra, ela vale para uma análise, ela vale para entender como que é a mentalidade de uma boa parcela dos evangélicos hoje no Brasil para com as outras religiões. É válido também refletir sobre como essa obra ela influencia na intolerância religiosa que já é existente no Brasil e observar que essa intolerância ela não se dá exclusivamente para as matrizes africanas, apesar de ser o foco aqui no livro. Inclusive durante o texto ali ele dá outros exemplos, né? Ele fala de LBV, ele fala de Rosa Cruz, ele fala de esoterismo. É um texto muito fraco, muito raso, sem nenhuma referência, e que ao mesmo tempo traz um ar profético na figura do Edir. Então é ele se colocando como uma figura acima das outras, dizendo o que é certo e o que é errado dentro de tudo que a gente tem de religiões do mundo. A dele é a verdadeira, a dele é a certa e única, o que pessoalmente me incomodou bastante. E exatamente igual no Malleus Maleficarium, a gente tem uma narrativa em que o tempo todo tá dizendo assim: se você não acredita nisso que eu tô falando, tu tá condenado, tu tá errado, tu é um burro e o diabo tá contigo. E eu acho extremamente complicado também resumir toda uma estrutura religiosa em a sua vida está dando certo ou a sua vida está dando errado. Ou seja, terceirizando absolutamente tudo da vida, né? Trazendo uma justificativa para os acontecimentos, para as escolhas, quando na verdade isso corrobora muito em tirar a responsabilidade do ser humano em se autoconhecer, em evoluir, em melhorar. Eu não sabia que o Edir Macedo era tão intolerante assim, confesso, eu nunca tinha lido um livro do Edir Macedo. Mas, apesar de o livro inteiro ele ficar instigando, né, essa guerra santa, esse conflito, o nós e o eles, chegando até a falar que pessoas de religiões diferentes não poderiam conviver ou estarem próximas, o que é pra mim absurdo, no fim ele fala que as pessoas têm que lidar umas com as outras com amor e compaixão. Pra mim, sinceramente, é um pouco difícil de compreender como é que se daria essa lógica. Até mesmo porque nós, seres humanos, aprendemos a lidar com o diferente estando com o diferente. E pra concluir, não é um livro que traz a visão de mundo de 100% dos evangélicos. Quando a gente pensa que as religiões de matriz africanas não têm a mesma compreensão sobre demônios, quando a gente pensa que sequer Jesus tinha a mesma compreensão sobre demônios que o Edir Macedo tem em 1997, mas mais do que isso, você pega uma divindade que tem uma explicação, que faz parte de uma organização de mundo, de uma outra cosmovisão, e interpretar essa divindade segundo a sua visão de mundo e as suas experiências, acho um pecado antropológico, um erro histórico gigante. E vou falar bem a verdade para vocês que eu tento olhar esse fenômeno, né, das igrejas evangélicas tirando, exorcizando os espíritos de outras religiões, até numa visão dentro daquele contexto evangélico ali, porque de alguma maneira ele pode fazer sentido para aquele grupo. Eu sinceramente prefiro ficar com a ideia de Santo Agostinho ou de outros grandes teólogos da humanidade que diziam que o grande demônio do mundo é a ignorância.